Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ivandro, sou psicólogo. Hoje eu estou aqui com a Gleice Pires, diretamente de Brasília. Está passando esse período de pandemia aqui em Uberlândia, está fazendo seus atendimentos online. Nós estamos na segunda edição do Fala Psi, hoje com um cenário diferente, ao ar livre, pela primeira vez no nosso canal. E hoje nós vamos falar de disciplina positiva. Vocês vão entender um pouquinho mais o que é isso. A Gleice, ela trabalha com crianças e adolescentes e vai falar um pouco sobre o trabalho dela, sobre o que é a disciplina positiva e vai dar algumas dicas de como educar os seus filhos sem medo, sem neuras e obter melhores resultados. Seja bem-vinda, Gleice. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. A palavra está com você. Obrigada, Ivandro. Então, Ivandro, a partir dos estudos, de Alfred Adler e do Rudolf Dreikurs, a doutora Jane Spilsing, ela começou a estudar, qual a melhor forma da gente disciplinar os nossos filhos, sem usar força física, sem usar agressividade. Então ela começou a se questionar e fazer a seguinte pergunta: por que eu tenho, como é que eu tenho que corrigir uma criança sem ser de uma forma agressiva, sem ser fazendo com que a criança se sinta pior, a autoestima ficar baixa? Então daí ela começou os estudos, ela que é uma veterana, uma mãe de 7 filhos, cheia de netos. Então ela começou a fazer os seus estudos. Qual que é a chave central também da disciplina positiva? É educar para que seu filho seja autossuficiente, para ele tenha a sua autodisciplina, Então, educar com firmeza e gentileza. Que ótimo, interessante. Isso. Então, o que eu falo para os pais que estão nos assistindo agora, os educadores, porque não só os pais, mas qualquer educador ele pode usar a disciplina positiva. Não tem problema não, os mosquitos aqui estão aqui, gente. Se a gente fizer assim é porque tem uns mosquitinhos aí, estamos indo, viu? Isso. Então, o que acontece? Hoje no meu consultório, Ivandro, eu vejo que os pais chegam muito com a queixa da seguinte forma: ah, o meu filho, ele não me obedece, E aí você vai ver no fundo como que é a relação dessa família, como que é essa relação parental. E a gente percebe que existe 2 polos. O polo onde o pai, ora, ele é muito permissivo, a criança é animada, a criança é o rei ali, a rainha da família. Ora, o pai já é muito agressivo, O pai é aquele pai muito, eu que mando aqui. Então o que acontece? Eu falo que a gente educa um filho, talvez não na nossa forma de falar, mas a gente educa mais na forma dele interagir com a gente, dele perceber a forma como a gente age no dia a dia, tanto com ele e quanto com as outras pessoas. Então, Ivandro, então as crianças hoje em dia, elas aprendem muito mais daquela forma como a gente faz no nosso dia a dia, elas aprendem por imitação, Então o objetivo da doutora Nielsen James Nielsen, justamente a gente aprender com cooperação e autodisciplina. E nós estamos dizendo então, Gleice, que o exemplo é muito importante. O exemplo que os pais dão para os filhos. Por exemplo, eu não sei porque o meu filho bebe tanta cerveja, mas o pai, desde pequeno, acostumou o filho vendo ele tomando cerveja todos os dias. E ele falava: não beba, menino, porque isso não é bom. E durante a vida, ele vai repetir aquele comportamento por imitação. É isso que você está dizendo? Isso mesmo, Ivandro. E aí tem um outro fator. Quando a gente trabalha com os pais, a gente faz muita questão de trabalhar também pedir para eles ir para a psicoterapia. Por quê? Eles têm crenças com relação à criação dos seus filhos, crenças que eles foram, crenças diárias mesmo do dia a dia de como ser pai, Que eles aprenderam com os próprios pais deles, Eles vêm repetindo uma situação que vem do passado. Eles vêm repetindo essa forma de criar filhos, essa forma mais punitiva ou permissiva. Então, o objetivo é esse mesmo, encorajar os pais para que eles também possam olhar para dentro de si, que a gente chama do autoconhecimento, A gente pede para os pais
fazer esse autoconhecimento, né? E para isso sozinho a gente sabe que é muito difícil, por isso precisa de uma ajuda de um profissional. Na maioria das vezes, quando os pais levam uma criança para psicoterapia, na verdade, os pais é que estão precisando de uma terapia, não reconhecem isso, né? Então esse é um recado para você, pai, mãe, que tem problema com seus filhos, assistiu esse vídeo pela chamada, talvez seja importante você considerar olhar para si mesmo e se perceber para verificar se também você necessita de uma psicoterapia. Muito bem, Gleice, assunto muito interessante. Nós temos aí na psicologia alguma coisa que está muito na moda, que é a tal da psicologia positiva. Tem alguma relação com disciplina positiva, sim ou não? Não. A disciplina positiva é mais algo relacionado à criação dos filhos, criação com mais amor, com mais cumplicidade, né, com respeito mútuo, né? Porque eu falo assim, se você respeita seu filho, ele também vai te respeitar, né? Então a psicologia positiva é uma outra psicologia, é um outro modo de ver o ser humano, né? É uma outra abordagem, é uma outra né? abordagem. Que é diferente dessa. É só para o pessoal entender, porque às vezes existe uma confusão, né? Se tivesse uma dica, o que mais aparece no consultório você poderia deixar como um conselho final para as pessoas que estão nos assistindo agora? Então, daí a gente entra nas ferramentas da disciplina positiva, né? Uma das dicas que eu sempre peço, sempre oriento as pessoas com que eu atendo, os pais a fazerem reuniões de família. Porque a criança ela vai se sentir pertencente desde o início. Não é começando pelos adolescentes, é começando desde pequenininho mesmo. Eu tenho uma criança de 2 anos, né? Bora lá, vamos participar. Porque ela já começa a se sentir pertencente, né? Sentir ouvida e ouvir também. Então ela já vai criando esse ritmo, né? Então a gente trabalha assim, de uma vez por semana, naquele mesmo horário, né? Outra dica também é a questão do que a gente estava conversando anteriormente, da questão do se eu falar algo para minha criança, eu tenho que ser firme e gentil sempre. Vou dar um exemplo breve aqui. A minha filha deixa lá um copo de água na sala e aquilo está me incomodando muito. Como é que geralmente os pais fazem, né? Como é que geralmente os pais pedem a criança para ir lá? Menino, vai lá tirar porque aquilo lá já está me estressando, né? E fala bravo. E aí chega no meu consultório, todo mundo fala assim, mas eu sempre falo assim e não resolve. Aí a gente pede, como é que você falou? Qual foi a sua tonalidade? Você olhou no olho da criança? Não. Então como é que você falou? Aí quando eles falam pra gente, a gente ensina, aí eles conseguem perceber a diferença. Como que você pode dizer então pro seu filho, por favor, filho, você poderia fazer a gentileza de tirar o copo, porque já tá lá há tanto tempo e isso tá me incomodando. Com isso você cria crianças melhores na sociedade, que vão ser educadas e que vão aprender a se comportar melhor em uma sociedade. E essas reuniões me parecem muito produtivas porque a criança desde cedo ela aprende a expressar a sua opinião dentro de um grupo, começa a ser ouvida e no futuro, quando ela estiver em ambientes com outras pessoas, ela já vai saber se colocar e nós vamos ter seres humanos melhores. Isso mesmo, Ivandro. A pergunta que a gente tem que fazer para os pais o que você gostaria que seu filho fosse? Você gostaria que seu filho fosse uma pessoa submissa ou uma pessoa criativa? Né? Uma pessoa que é crítica, mas que respeita a si próprio e respeita o outro. Eu acho que o grande ponto da disciplina positiva, que o grande legado é esse, né? Dela respeitar tanto os sentimentos dela quanto do outro. É o que a gente tanto precisa na nossa sociedade hoje, né? Respeito mútuo mesmo. Que ótimo, muito bem. Eu sei que as pessoas no YouTube elas não assistem o vídeo por muito tempo, então nós vamos encerrar aqui, mas eu tenho certeza que o pessoal vai pedir outras participações suas aqui no canal. Sempre que estiver aqui em Uberlândia, nós vamos falar um pouco mais disso, porque eu considero muito importante. Agradeço demais você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Obrigada a você, Ivandro, tudo de bom. Espero ter contribuído um pouquinho. Beleza, até mais.